superadas aos poucos aí, né? Vice-governadora Daniela Rainer, muito bem-vinda aqui no Estúdio Hiper. Obrigado pela atenção conosco. Bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Niltinho, amigos da Rádio Hiper. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui em Tubarão novamente, né? Agradecer a oportunidade. A gente está sempre à disposição. Estou confirmando aqui agora nosso colega Guilherme Neto, que toca o mesmo programa, o Hora Hiper, na Rádio Hiperativa em Braço do Norte, está em cadeia conosco. Então a senhora fala para toda a região da Munel, aí, através dos dois prefixos. Um abraço para os amigos de Braço do Norte também, né? Que bacana. Cumprindo o roteiro pelo sul do estado? Exatamente. A gente está, hoje e amanhã, a gente vai passar aqui no sul, tem diversas agendas. E ontem passamos na Barra do Camacho também, né? Fiquei muito feliz de ver aquele projeto andando, né? A gente que deu o pontapé lá em abril de 21, quando nos procuraram, em desespero quase, né? Pedindo para que a gente desse andamento no desassoreamento, né? Enrocamento, enfim, a dragagem, né? E ontem passei lá e fiquei muito feliz de ver as coisas fluindo, né? Tá quase pronto, né? Falta retirar areia ainda, mas fiquei muito contente. E aí temos agenda hoje ainda, e amanhã terminamos em Uruçanga. Uruçanga, terra do vinho. Terra boa, vai ter festa, começa amanhã a festa, isso, né? Justamente para a festa do vinho, que a gente vai estar lá na festa do vinho. Que dança, que agendinha mal, hein? Vale a pena. A gente tenta, eu recebo muitos convites, né, para prestigiar e eu acho que a gente tem que ser um indutor da nossa cultura, das nossas tradições, um fomentador, né, um incentivador, especialmente nesse momento em que as pessoas estão retomando as atividades, as festividades, num estado onde o turismo é tão importante, a nossa cultura também é tão importante. Então eu procuro prestigiar ao máximo, eu não consigo atender a todos os convites, né? Mas eu estava devendo uma visita a Uruçanga, que eu não tinha ido a Uruçanga ainda, durante o mandato, né? Então, eu vou lá pagar essa minha dívida com eles amanhã e tenho certeza que vai ser uma grande festa, né? Eu fui há muito tempo atrás, muito tempo atrás. Não vou falar, não vou me denunciar aqui. Mas eu acho que eu acredito que essa nossa tradição, Santa Catarina é um estado de uma diversidade incrível, né? E aí não é só a festa do vinho, vem toda a história, né? Quando eu olho e fico imaginando as pessoas que construíram esse estado, né? Os nossos antepassados com tanta bravura e fizeram o melhor estado da nação. Né? Então a gente precisa prestigiar isso também, aplaudir, apoiar em tudo que tiver ao nosso alcance. A gente fala muito aqui, né? Às vezes a gente comemora os números de Santa Catarina e o Niltinho especialmente bate muito nisso, que olha, não é para se elogiar o governo, é para elogiar o povo catarinense, que é um povo de uma força, uma pujança, um empreendedorismo na veia. Assim. O que eu sempre digo. Eu tenho viajado bastante, assim, principalmente no Nordeste, gosto de umas festas para lá, e eu acho um absurdo Santa Catarina não ter todo esse foco, todo esse holofote que eles dão no Nordeste. Não tem nem como comparar, Bica. As nossas praias, elas são infinitamente mais lindas. Exatamente. O nosso povo é bem mais cuidado, assim, as regiões metropolitanas, também as regiões litorâneas, não tem nem como comparar. Então, Santa Catarina tem essa diversidade. Tem uma frase que o Raimundo Colombo sempre fala, que é uma verdade, não é por ser ele, não vou dar conotação política, que Santa Catarina é sempre o último estado a entrar numa crise e sempre o primeiro a sair. Justamente, eu acho, por conta dessa pulverização econômica, de culturas, etc. Essa é a percepção que você tem também, vice-governador? Exatamente. Nós somos o único estado da federação que tem todas as macro-regiões bem desenvolvidas e com uma diversidade, uma matriz econômica tão diversa, desde do agronegócio, metal mecânica, tecnologia, a TI também, a gente está na ponta, né? E tudo que a gente... Aí passa por têxtil, gastronomia, turismo, enfim, é um estado de uma diversidade incrível e todas as nossas regiões são bem desenvolvidas, né? Os outros estados, normalmente, é em torno da capital, na região metropolitana ali e acabou. E não tem tantos talentos como Santa Catarina tem, né? E eu concordo plenamente no que vocês dizem, porque eu sempre digo, Santa Catarina é um estado muito bom de levar, porque é um estado rico, um estado onde o povo desenvolve absolutamente tudo. A minha região lá, oeste, é uma região que cresceu pelo próprio esforço, porque foi totalmente abandonada, esquecida. E essa foi uma das razões que me trouxe para a política também, esse inconformismo, né? Mas uma região que aprendeu cooperando, se associando
E hoje as nossas cooperativas, o nosso agronegócio, a forma como organizada e cooperativa como funciona, é um exemplo para o mundo inteiro, né? Então, a gente está nos mercados mais competitivos da Europa, mais exigentes do mundo, né? Não só da Europa, com produtos de qualidade, cada dia inovando mais, trazendo novidades, melhorando a nossa qualidade e com responsabilidade, né? Com sustentabilidade. Eu acho que Santa Catarina é um estado extremamente sustentável. As empresas têm se reinventado constantemente para estar na ponta da tecnologia, do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com as pessoas, né? A gente tem um IDH muito bom aqui no nosso estado, então é realmente um estado diferenciado e eu não consigo, assim, e eu tento, né? Eu sou a vice-governadora, eu gostaria de ter muito mais autonomia para poder fazer as coisas de forma diferente, mas é justamente esse incentivo, justamente mostrar Santa Catarina, vender Santa Catarina no bom sentido, né? Mostrar, olha, nós temos as melhores praias, nós temos uma gastronomia incrível, um povo incrível que recebe muito bem. E quem já, como o Niltinho falou aqui, é só olhar o restante do Brasil, né? A gente tem muito mais qualidades, mas precisa de um fomento, de um incentivo, né? E não atrapalhar quem quer fazer as coisas. Eu acho que essa é a principal... o povo catarinense faz as coisas sozinho, só precisa ter estímulo e os caminhos abertos, né? A porta do estado tem que estar aberta para quem quer desenvolver, para quem quer investir e desenvolver o nosso estado e não atrapalhar quem quer fazer isso, né? Tu comentaste agora de ser a vice-governadora, e aí tu tem pouca alçada. Mas tu participaste de algumas coisas como vice-governadora, que às vezes é o que a gente falou antes de entrar no ar sobre jogar holofote. Eu acompanhei, por exemplo, Niltinho, a guerreira Daniela Rainer encarando um passeio que só, olha... O Cadorim faz cada coisa com as pessoas que eu digo, Cadorim, um dia alguém ainda vai te prender, Cadorim. Ele botou a Daniela Rainer para fazer uma cavalgada ali da Barra do Camacho. Foram 13 horas, né? 13 horas cavalgando, cara. Chegaram à noite de carro já cansa, 13 horas. Tu já pensou? Eu achei, ele vai matar a vice-governador, que vai ser preso, cara. Mas a importância para o evento da vice-governadora estar a cavalo, junto com as mulheres, né, cavalgando, isso que foi maravilhoso. E um evento incrível, né, que tem ali tinha um mix de... Ontem a gente comentava isso. É a nossa cultura, a nossa tradição, a história de Anita Garibaldi, a história das tradições da nossa cultura. E aí reúne ali um turismo completamente diferente. Eu fui a pontos ali que eu nunca tinha ido. E eu já tinha andado todas aquelas praias, achava que conhecia todas aquelas praias ali de carro, caminhando, enfim. Mas de cavalo, a cavalo a gente chegou em lugares que eu nunca imaginei chegar. E vistas incríveis, sensacionais. E eu adoro cavalgar, é uma das minhas atividades favoritas, só que eu não imaginei que eu ia aguentar tanto, sabe? No final do dia, assim, eu estava quadrada, mas foi sensacional. Tenho que agradecer o seu Cadorinha, a dona Ivete, as Anitas, né? As Guardiãs de Anitta, assim, foi um passeio incrível, uma companhia maravilhosa. Tá vindo a tomada de Laguna agora aí. Então, se bobear, eles botam cavalo. Tô na torcida. Se bobear, vão me botar a lutar no navio, assim. Mas é uma história muito bonita que precisa ser resgatada, né? Eles fazem um trabalho maravilhoso. Assim como tantas outras histórias que a gente tem, né? Eu tenho muito orgulho a minha família sempre teve um cultivo muito grande das tradições e tal, e eu tenho muito orgulho da nossa história, das nossas tradições, dos nossos antepassados e tal. E aqui vocês têm uma história linda para contar também, né? Agregada ao turismo, à gastronomia, e a gente precisa fomentar isso, mostrar isso. Um comentário na época, assim, é que nunca teve tanto alcance aquele evento, né? Então eu fico contente de ajudar um pouquinho, além de me divertir, né? De ver pontos assim que eu nunca tinha visto, né? Por ângulos que eu nunca tinha visto antes, as belezas naturais de Laguna também, da região. Mas poder ajudar um pouquinho assim a mostrar, a fomentar o que a gente tem de bom, né? Eu acho que isso é uma não que a gente tenha que estar... É impossível estar em todos os eventos participando presencialmente, mas mostra, divulga, incentiva. Antigamente tinha livros de Santa Catarina, aqueles livros lindos com imagens. Hoje não tem mais nada. E isso é uma coisa que eu tento fazer, peço, mas não sai do chão, assim. A gente precisa ser um indutor do desenvolvimento do Estado. Esse é o maior dever do governo. 8h21. Você falou aí sobre essa alçada de vice-governadora, né? Eu tenho uma frase que eu gosto bastante. Meu pai sempre foi político, né?
político da velha guarda. Bacana. Ele tem algumas frases de efeito que eu gosto bastante. Uma delas é que vice não chora, geme, né? Porque ele não tem muito poder. Porém, você teve, em algum período, né, por 2 oportunidades, você foi governador do estado de Santa Catarina, naquele processo de impeachment. Deu para fazer alguma coisa? Deu para tirar do papel, da gaveta alguma coisa? Juntando essa pergunta, como é que ficou a sua relação com o governador Moisés? Teve uma hora parecia que vocês tinham rompido, depois deu indícios de que vocês estariam estreitando laços novamente. E hoje como é que está essa situação? Durante as 2 interinidades, assim, foi um período muito difícil, né? Eu assumi o Estado na pior crise de saúde da história, diante de uma crise política, organizacional gigante, uma instabilidade gigantesca, um Estado que não falava com ninguém, um governo que não falava com ninguém, que totalmente fechado, né? Então, eu tentei... eu não sabia quanto tempo eu ia ficar, né? Eu busquei ações perenes, ações que dessem continuidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar abrir a comunicação do Estado, né? Criar um canal de comunicação com a imprensa, com a sociedade, com os poderes, para que o Estado saísse daquele gesso que ele estava, né? E isso eu acho que eu consegui com muito êxito, que mudou, né? Poderia ser bem diferente, eu acho que poderia ser bem melhor ainda, mas a gente consegui trazer isso. E o Estado começou a conversar, né? Ainda que de forma bastante tímida, eu acho que deveria conversar muito mais. O Estado tem que ser aberto, tem que conectar com quem já está fazendo as coisas certas, com os setores, com as associações, com as cooperativas, com a própria LESC, e com quem já toca o nosso Estado, né? Que é o cidadão que está ali na rua, né? No seu dia a dia. Então, conecta com a sociedade e não precisa inventar a roda. Conecta com quem já está fazendo e gere, né? E então... foi um período muito difícil, mas eu consegui... E aí, o segundo momento foi tentar tirar da gaveta uma série de projetos que estavam trancados, que não iriam, né? Um dos principais foi dar andamento àquele projeto do terminal de gás da Baía da Babitonga, que o entendimento até então era que não deveria sair, porque polui, blá, 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 e não tem nada disso, né? O entendimento era totalmente equivocado. Então, eu consegui... dar o start naquele processo, depois na segunda interinidade dei mais um pontapé e não parou mais. Então, aquilo é algo assim que vai mudar a nossa matriz energética, que eu tenho certeza que foi um grande feito, né? Tentei refundar, né, a Fundação Nova Vida, que infelizmente foi fechada. Aí depois foi engavetada de novo. A Barra do Camacho, que a gente falou aqui também, eu fazia séculos que estavam batendo lá na porta, o projeto não saía, eu consegui tirar do papel, botar para andar. Teve uma série de obras também que estavam travadas, que eu consegui colocar. Levei a participação de Santa Catarina para o Plano de Logística Nacional, que nunca tinha sido feito durante o governo. Aí, como é que não acontece? Mas o governo federal não tem o que Santa Catarina precisa. Então, eu tive dias, assim, foi questão de dias, porque estava vencendo o prazo, faltava menos de uma semana para entregar. Eu juntei tudo que a gente tinha, não da forma, não com a apresentação que deveria ter, né? Mas como eu não tinha tempo, eu consegui juntar tudo que a gente precisava, levei para o Ministério da Infraestrutura e as coisas estão andando, né? Então, eu busquei tirar da gaveta, eu paguei, eu lembro, uma das coisas assim que eu acho que marcou muito na segunda interinidade, eu paguei a dívida do Hospital Regional lá de Chapecó, que é algo que é a minha cidade, a minha região, né, também, e que estava sendo levado, empurrado, e eu consegui. Foi muito difícil achar uma fundamentação para fazer, mas a gente conseguiu fazer tudo direitinho. Pagamos a dívida do Hospital Regional também. Mudei a estratégia de saúde na época, né, em relação ao Covid também. Mudamos a logística para que para que nenhuma dose de vacina fosse perdida, para que tivesse todos os medicamentos, todas as vacinas nos postos, nas unidades de saúde, nos hospitais, para que as pessoas que quisessem, né, precisassem, fizessem uso, enfim. Foi uma série de ações, assim, eu tentei tirar tudo da gaveta, o que estava parado, e botar para andar, porque precisa alguém para dar o start, né? Depois as coisas andam. E a relação com o comandante, como é que tá? Então, teve um afastamento muito grande dele da proposta inicial, né? A gente veio com uma proposta, a gente veio junto com o presidente Bolsonaro, mas, acima de tudo, com a proposta do presidente Bolsonaro, que era o que Santa Catarina
pedia, né? Foi o que Santa Catarina elegeu. E eu me mantenho muito leal a isso e vou me manter leal ao eleitor catarinense. A gente tinha uma proposta de Estado enxuto, de incentivo, justamente tudo que a gente falou aqui agora, fomentar o nosso Estado, desenvolver o nosso Estado. E, infelizmente, isso não aconteceu, né? Um fato, assim, que foi bastante marcante foi a questão dos defensivos agrícolas lá no início da gestão? Antes ainda, no início da transição, no início da transição ainda, que se decidiu, né, retirar os incentivos fiscais dos defensivos agrícolas. Então, a gente tinha, de repente, ia se pagar 17% de ICMS ou mais. Ia quebrar a agricultura do Estado, ia quebrar o Estado, porque a agricultura é responsável por 1/3 do nosso PIB. Então, foi uma situação bastante difícil, mas que eu não podia trair o eleitor catarinense, eu não podia trair não só o setor da agricultura, que é a minha base lá, o meu chão, né? Aqui também tem uma agricultura todo o nosso estado tem uma agricultura bem forte, né? E isso não reflete só na agricultura, é o setor primário e tudo que vem depois vai refletir, né? Então, a gente estava numa situação bastante periclitante, bastante difícil, e o governador não cedia de maneira alguma, por mais argumentos que acontecessem. Então, no início de maio, eu fui a público, fiz uma carta, né, uma nota à imprensa, dizendo que eu era contra e que eu ia mover tudo que eu pudesse para que aquilo não acontecesse. E, realmente, a gente conseguiu segurar para que não tivesse esse aumento na alíquota do ICMS dos defensivos, né? E eu tenho certeza que foi a melhor atitude que eu tomei, não poderia ter uma atitude diferente. Não me perdoaria se eu fosse omissa naquele momento, porque a gente teria quebrado não só com a agricultura, mas com toda, né, com a economia de Santa Catarina. Então, depois teve o hospital de campanha também, que era visto que não ia dar certo. É um caso bem pior que o dos respiradores fosse tocado para frente. Exatamente, porque, né, os valores eram 10 vezes mais, né? Todo mundo via que ia dar, né? Porque aquela questão foi pública, depois dos respiradores não foi público, né? Sim. Então, eu também fui a público, pedi para que revogassem o contrato, porque estava visto que não ia acontecer, né? E a tutela que a gente queria, que era a emergência, não ia acontecer, que ia ser judicializado e a gente não ia ter, né, o serviço que precisava. Então, teve uma série de situações que eu me posicionei, o terminal de gás da Baía voltando, né? Que eu botei para andar, a opinião era contrária. A Fundação Catarinense de Educação Especial também era um projeto que desde o início eu pedia para fazer, o entendimento é que não dava, depois acabou saindo. Então, teve uma série de situações que houve um afastamento dele do que a gente prometeu fazer, né? E eu vou continuar fazendo tudo que eu puder para botar as coisas no rumo, né, do que realmente deve ser feito. Um estado enxuto. O que Santa Catarina quer? O que Santa Catarina mais quer? Quer um estado enxuto, um estado que tenha infraestrutura adequada, da altura da nossa capacidade de produção. E, infelizmente, as coisas estão sendo... Aí é uma obra aqui, uma obra ali, é PIX para todo lado. Por quê? Porque não tem planejamento. E aí o macro não acontece, né? Investir no micro é casuístico, né? Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de olhar o macro, olhar o estado como um todo e fazer ele desenvolver, conectar as pontas, né? É uma engrenagem. Não pode investir em peças avulsas, né? Esse é o meu entendimento, mas enfim. Bom, tu falaste em... Então azedou mesmo a relação. Não tem, mas aí que tá, eu consigo transitar dentro do estado, em quem realmente executa, com os técnicos. Transito muito bem no governo federal, trago uma série... Porque o governador não conversa com o governo federal. Então, eu faço essa conversa e trago as coisas para Santa Catarina. Muitas coisas eu passo direto para as prefeituras, para que realmente ande de acordo com o que acontece, né, no planejamento ou a proposta, né, o projeto original. Um exemplo são as escolas cívico-militares, né? Tubarão tem uma também, Criciúma tem também. As últimas que eu consegui, eu passei direto para as prefeituras. Então, um acordo do MEC com as prefeituras. Porque aí segue o programa igual ao do MEC. Ninguém tenta modificar. E que é um programa que está dando certo no Brasil inteiro, né? Então, tem vários exemplos, e isso me fez eu não sou a gestora do Estado, mas isso não me impede de ajudar o Estado. E eu sempre busquei busquei todos os caminhos, criar canais de comunicação entre as prefeituras, vereadores, entidades, com o governo,
que também eu acredito que é um papel bem importante, né? E fomentar tudo que a gente tem de bom, turismo, cultura, gastronomia, enfim, mostrar o nosso estado o máximo possível para que a gente chegue nesse patamar, né? De uma qualidade diferenciada, de um incentivo diferenciado. Deixa eu trazer uma pergunta que vem lá de Braço do Norte, mandando um abraço para os nossos ouvintes lá da Hiperativa e agradecendo ao Guilherme aí por estar em cadeia conosco aqui também. O Guilherme toca na questão da infraestrutura, que foi mais ou menos o que tu falaste agora também, né, dessa dificuldade, do que é importante investir. E aí ele traz uma situação dos produtores lá da região, que um dos grandes problemas do agro, especialmente lá da região do Vale, do Braço do Norte, é o custo da produção. A logística do milho, a soja, enfim, está tudo chegando muito caro lá. Tem como o Estado intervir de alguma maneira para melhorar essa questão dessa logística, para reduzir esse custo? A gente viu aí os suinicultores, né, independentes estão botando cara de fora, né? Agora o setor leiteiro também está com uma dificuldade muito grande. Enfim, é uma região que trabalha muito forte nessa área. Tem como o Estado intervir, hein? Deve intervir, né? Eu acho que uma das funções do Estado é criar condições para que a nossa produção, para que a nossa produtividade aumente cada vez mais. Isso é fomentar o desenvolvimento, né? Existe eu acho que a grande dificuldade hoje de qualquer setor produtivo, especialmente o agro, é justamente a logística, que é o que aumenta demais o custo de produção. O milho está caro, né? Os grãos, né? Que vão alimentar, que vão transformar em proteína animal, seja leite, carne, suínos, enfim, está muito caro. Chegar até aqui está mais caro ainda, porque a gente tem hoje a gente tem, vocês ainda têm um trem, né? Que ajuda aqui um pouquinho. Lá no oeste a gente não tem nem trem, é né? só estrada, não tem nem trem, é só estrada em péssima qualidade, né? As estaduais que conectam com a BR também estão em situação lastimável, né? E essa é uma das minhas grandes batalhas, assim, das minhas grandes bandeiras. A gente precisa ter uma infraestrutura de qualidade, de acordo da altura, né, da nossa capacidade de produzir. Porque, proporcionalmente, nós somos o estado que mais produz no país em proporção. A gente é um tiquinho de terra ali, né, de área, nesse Brasil gigante. A gente não consegue produzir tudo o que a gente precisa, nem a terça parte a gente produz dos grãos que a gente precisa para alimentar os animais. E a nossa logística está muito cara, chega aqui muito caro. Então, esse barateamento da produção por meio da logística, por meio dos insumos que a gente precisa, é uma das minhas pautas principais. A gente precisa achar alternativas para que isso aconteça. Eu tenho melhoramento de rodovias, seria basicamente isso que já ajudaria o homem do campo, ou tem mais alguma ação que ou o governo do estado, ou até mesmo na qualidade de deputada federal, se a senhora conseguir chegar, pode ser feito? Com certeza, tem muita coisa para ser feita. Tem uma das situações que a gente vai... O emergencial hoje, que a gente pode fazer a curto prazo, são as rodovias. A gente tem e uma das novidades boas que a gente tem para contar é o marco ferroviário, né? Que o presidente Bolsonaro fez uma medida provisória que depois virou lei, né? Para que a gente consiga fazer as ferrovias por meio de autorização, não mais por concessão. Então, ele simplificou o processo, desburocratizou o processo, assim, N vezes, e isso trouxe muitos investimentos, né? A expectativa, isso foi em setembro do ano passado, e a expectativa era que tivesse uma dúzia, máximo, de pedidos de autorização. E em menos de um mês teve mais de 70 pedidos, e hoje, assim, tem centenas de pedidos, né, de autorização para o investidor investir em ferrovias aqui no nosso estado. A gente tem já, com o acordo assinado, com autorização assinada, o trecho de Cascavel a Chapecó, lá no oeste, que vai chegar a grãos com um preço bem melhor. E tem vários desenhos já, vários pedidos em todo o nosso estado, processando lá no Ministério, para que a gente tenha ferrovias também. Isso vai baratear bastante o nosso custo de produção. Mas a gente precisa... isso é uma coisa que demora um pouco mais, né? Sim. Agora, o que precisa é investir nas rodovias para que a gente possa fazer esse escoamento. E aí, lembrando agora, né? A gente tem o Porto de Imbituba aqui, que está pertinho, que recebe milho, leva milho para fora. E ainda aqui, Braço do Norte, que é pertinho, tá caro, né? Imagina chegar lá na ponta do estado. Então, isso precisa um planejamento macro, um entendimento macro e agir
com planejamento preventivamente. Eu acho que é isso que falta, sabe? Planejar. Evidentemente que não a nossa produção, a nossa capacidade de produzir grãos aqui no estado é limitada. Eu acredito que a gente nunca vai conseguir, não dá para falar nunca, né? Mas olhando o cenário hoje, muito dificilmente a gente vai conseguir chegar à produção que a gente precisa, né? Produzir tudo que a gente precisa. Então a gente precisa baratear os meios para fazer chegar esses grãos até aqui para transformar em proteína animal. E comprando, talvez, espaço nas terras vizinhas, né? Vou comprar um pedaço do Rio Grande, comprar um pedaço do Paraná. É ótima ideia. Ampliar o espaço. Vamos arrendar e plantar ali do lado. Bom, para minha parte, para fechar, já são 8h37, depois eu passo para o Niltinho ali, mas para o meu encerramento eu queria falar sobre essa questão que doeu tanto no bolso do catarinense, no bolso do brasileiro inteiro, mas falando aqui especialmente porque o custo de vida subiu muito. Claro que a arrecadação do Estado acabou subindo demais junto com o combustível, junto com o alimento, tá tudo junto. E a gente não viu no Estado um movimento já que está subindo tanto o custo de redução nesse período de pandemia, tudo. Qual é a tua opinião sobre essa questão dessa política fiscal catarinense que, de certa maneira, contribuiu um pouco para esse arroxo que nós passamos aí, né? Essa é uma das minhas grandes discordâncias dentro do governo. Eu não consigo ver o Estado, eu não consigo aceitar o Estado, a Fazenda do Estado, como um ente meramente arrecadatório. Pelo contrário, a gente tem que... O Estado está tendo necessidade de abrir mão de receita em algumas situações. A gente teve diversas situações até o ano passado em que não podia contrair investimentos, porque a gente não conseguia chegar na letra B, porque não conseguia investir tudo que precisava em educação, por exemplo, enfim. É uma situação bastante complexa que a gente precisa olhar com mais carinho para o custo final, para o custo de vida do cidadão, né, para o custo de vida de quem está investindo no nosso estado. Mas, infelizmente, o Estado de Santa Catarina, o governo hoje, o governador, ele enxerga como um ente arrecadatório. Vamos arrecadar. E não é assim. A gente teve várias questões, assim, a própria gasolina que tu comentaste, né, o combustível que tu comentaste. O presidente Bolsonaro baixou o valor da alíquota, o governador disse, não vou baixar. Eu vou entrar na justiça e não vou baixar. Aí depois acaba, só que aí vai direto para a bomba, né, porque o sistema conecta com a lei federal. Então, acabou baixando o combustível. O combustível, assim, deu o que fazer para baixar. O presidente Bolsonaro já tinha baixado a alíquota lá atrás, né? Zerado os impostos. E aí, agora, conseguiu fazer um diferencial também. A gente barateou bastante o custo essa semana. Acho que baixou de novo, né? Mais 15 centavos. Mais 15 centavos a semana passada. Já estou perdida aqui no tempo. Hoje já é terça. Então, tem conseguido um efeito bacana nisso, mas tem diversas outras cadeias de produção que a gente está trabalhando nisso, o governo federal está trabalhando nisso para conseguir baixar, e eu acho que o governo do estado deveria ter esse compromisso também de melhorar o custo para o cidadão, de melhorar o custo final lá no cidadão e não enxergar como meramente um estado arrecadatório, né? Eu não concordo de maneira nenhuma com isso, a gente precisa ter uma política fiscal diferenciada, para que a vida do cidadão fique mais... Porque quanto mais dinheiro girar, né, não é em quantidade, a quantidade em números de alíquota, né, é em número de movimento que realmente tem que ter um diferencial. Então, quanto maior o movimento, acaba compensando que o Estado diminui um pouquinho na alíquota, né? Tem que ter esse cuidado, sim. Nesse caso do combustível, é o que eu sempre falei pro Bica aqui, que eu acho um absurdo, né? Quando o governador Moisés assumiu, nós pagávamos ICMS sobre R$3, hoje nós pagamos sobre 6. Então, quer dizer, no mínimo a arrecadação dobrou, uma matemática básica, né? Não diminuir, não querer diminuir, chegar a entrar na justiça para que essa redução não ocorresse, é uma tremenda insensibilidade. Foi uma tremenda insensibilidade. Ainda bem que voltou atrás, não, eu teria que comprar mais uma briga. Deixa eu fazer, eu tinha algumas perguntas para fazer, mas infelizmente o nosso tempo está estouradaço. Eu queria saber, quero levar mais um pouco para a parte política. Você não acha um erro de estratégia do Bolsonaro não interferir, tentar uma unidade entre o Amin e o Jorginho Melo aqui em Santa Catarina, visto que eles têm bons números e daria uma boa possibilidade deles irem ao segundo turno juntos, né, e não pulverizar uma candidatura conservadora no Estado? É evidente que o presidente Bolsonaro tenta fazer, né, as composições e ambos apoiam o presidente, né? E ele
tem uma tentativa, assim, nesse sentido, mas depende dos dois lados, né? A gente tem a candidatura do senador Jorginho Mello ao governo do Estado, já é uma candidatura que vem há bastante tempo, que vem sendo trabalhada há bastante tempo, o partido do presidente, tem o apoio do presidente, mas os dois lados têm que ajudar, né? Não dá, o PL tem disponibilidade, está conversando, existe uma parte do PL, sim, que quer que a gente vá com chapa pura ao governo do Estado, que não quer dar uma oxigenada, digamos assim, mas existe uma tentativa, assim, existe uma predisposição para que se chegue a um acordo, mas isso tem que ser dos dois lados, né? Sim. Tem que vir dos dois lados, e assim, tem nomes postos que não circulam mais muito bem e que está tendo um pouquinho de dificuldade de acertar as coisas. Mas a tentativa essa semana tem que ser, né? Exatamente. Essa semana tá. E o PL tem segurado, realmente, né? Deixamos a convenção lá para o último dia, justamente imaginando que isso ia acontecer, né? Porque tem algumas. O PP sempre define a candidatura lá no último dia, né? É meio que uma característica dele. Então, prevendo isso também, se deixou lá para o dia 5, né? A nossa convenção. Mas está muito bem organizado, se der uma composição, ok. Se não der, também tá andando bem. E vamos torcer pelo melhor, né? E o mais importante de tudo é que todo mundo vai apoiar o presidente, né? Eu acho que essa é o grande objetivo de Santa Catarina, né? A gente é um estado conservador, a gente não tem, de forma alguma, a gente gostaria que prosperasse, né? Vai trabalhar muito para que não prospere uma candidatura à presidência de esquerda, né? Uhum. Eu acho que seria a antítese de tudo que a gente né? Esse estado promissor, pujante, de um povo trabalhador, né, empreendedor, realmente a esquerda não combina com o nosso jeito de viver, né? E o presidente Bolsonaro é quem nos representa, quem tem feito um estado, um governo federal mais parecido com o nosso estado, né? Então a gente está torcendo pelo melhor aqui, vamos ver no que vai dar, mas também sem medo o PL não está com medo de chapa pura, assim, tá bem tranquilo. Muita gente quer isso, inclusive, né? Hoje, quem seriam os nomes, além do Jorginho Mello, para compor uma vice ao Senado? Então, agora eu não sei se eu tenho autorização para falar. Eu acho que isso tem. O Jorginho mandou mensagem, ele falou, pode falar. Tá bom. Então, o Jorginho tá ouvindo, ele falou, fala. Pergunta ele aí na mensagem. Não, mas ele falou que ele quer que tu fale. Tá bom. Não, faz assim, conta só pra gente não conta pra ninguém. Conta só pra gente aqui na rádio. Adoraria contar, mas como não sou eu que tô ali na frente trabalhando isso, eu vou pedir para vocês chamarem ele aqui para uma entrevista, ele conta tudo. Há uns 2 anos, a primeira vez que eu te entrevistei, num desses eventos de Laguna, não vou lembrar exatamente qual foi, 1 ano e meio, eu acho, eu tinha te questionado se em algum momento tu tinha te arrependido dessa entrada na política por conta de tensões, por conta de pressão. A gente sabe que mexeu com vida familiar, tem uma série de... Sim. Veio um combo aí de alterações na tua vida, exatamente, né? Obviamente, como tu tá aí pré-candidata a deputada federal, não passa o arrependimento, assim, né? Dá para fazer o saldo dessa tua experiência, dessa tua primeira experiência política já, não? A minha vida mudou absurdamente, né? Eu jamais imaginei que a minha vida tomaria um rumo como tomou, né? Pessoalmente, assim, perdi muitas coisas, realmente. Tinha 18 anos de advocacia, né? Enfim, foi bastante tumultuado, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que eu vivi um intensivo na política nesses menos de 4 anos que nenhum outro político viveu, né? Eu enfrentei aquele primeiro impedimento da forma mais injusta, mais esdrúxula que a justiça já viu, né? Me ligaram até de Londres querendo me entrevistar, porque foi o único caso na história da humanidade de um duplo pedido de impeachment. Segundo eles, até tem que apurar, nunca fui atrás para saber isso. Mas, então, foi realmente um processo muito pesado, muito difícil. Eu estava sem partido, né, sem uma estrutura, né, e consegui sair daquele imbróglio todo, que todo mundo sabe qual era a finalidade que tinha, né, era passar o poder para a Assembleia Legislativa. Essa foi a verdade. Então, foi um período muito difícil, mas é bem como diz o ditado, né? A gente aprende pelo amor e pela dor a gente aprende muito mais. Então, hoje eu vejo que foi a grande oportunidade de eu mostrar para Santa Catarina quem eu sou, como eu me comporto diante das dificuldades, diante das pressões, diante das tentativas mais diversas. Eu recebi as propostas mais doidas, assim, que mais indecorosas que vocês puderem imaginar, e eu resisti.
E eu acho que hoje o saldo disso, assim, é de muita gratidão por eu ter tido a oportunidade de me mostrar para Santa Catarina, de Santa Catarina me conhecer um pouquinho, assim, né? Mas conseguiram me conhecer. Uma pessoa que era uma outsider, que chegou na política, né? Cheia de sonhos, cheia de vontade de mudar o nosso estado, o nosso país, de botar um país realmente equilibrado, sem corrupção, né, pujante, né, de acordo com levar um pouquinho desse nosso jeito de viver aqui em Santa Catarina para a política também. E hoje eu percebo que se eu tivesse tido uma vida fácil no governo, talvez eu nunca teria me destacado, talvez eu não teria sido vista pelo Estado. E eu tenho muito orgulho da história que eu tracei, de ter resistido a todas as pressões, de ter mantido a minha palavra, que é o mais importante, né? Acho que nenhuma liderança consegue crescer sem ter palavra. E eu mantive a minha palavra, mantive o firme, né, o contrato que eu fiz com Santa Catarina lá em 2018. E pretendo continuar na política, sim. Hoje eu sou pré-candidata a deputada federal. Eu acredito que essas limitações aqui também fizeram com que eu fosse a Brasília buscar defender os interesses de Santa Catarina, fez com que eu entendesse o processo, como as coisas acontecem no governo federal, dentro dos ministérios também. E isso me trouxe um know-how bem importante que eu quero usar agora como deputada federal, se Deus quiser, né? Então, foi muito difícil, mas foi um intensivo que me ensinou muito sobre a política catarinense, sobre a justiça catarinense, sobre as pessoas que estão, né, representando o povo hoje. E o mais importante de tudo, Rafael, é o que eu ouço na rua. As pessoas me param na rua, conversam comigo, falam, pô, a gente torceu por ti, tu é a nossa governadora, e tu és uma pessoa íntegra, tu manteste a tua palavra, tu não traíste ninguém. Então, isso é muito importante, né? E eu acho que esse é um capital político bastante respeitável que eu consegui construir em menos de 4 anos, né? Um período muito curto para tudo que aconteceu, né? Para esse intensivo todo que aconteceu, e o saldo é muito positivo, tenho certeza. Onde a gente vai, assim, acho que eu não sei dizer, assim, de algum momento que eu tenha tido rejeição. Pelo contrário, foi sempre muito carinho, muito respeito. E isso realmente é algo que não é todo político que tem, né? Então, foi um saldo muito positivo, eu fico muito feliz, muito grata ao povo catarinense pela forma como me recebe. E como a gente falou antes aqui, acho que foi o Niltinho que falou, não é mérito do governo o que acontece, é mérito do povo catarinense. E eu levo isso muito firme comigo. O que Santa Catarina quer? O que o povo catarinense espera? Por que Santa Catarina foi o primeiro estado a dar preferência para o Bolsonaro nas pesquisas? Porque o bolsonarismo já existia aqui, antes do Bolsonaro existir. Porque esse é o nosso jeito de viver, né? Esse governo, um governo limpo, transparente, né? Que trabalha sem corrupção, que investe, que fomenta, que acredita no Brasil. É isso que a gente faz. A gente acredita em Santa Catarina, a gente trabalha, produz, faz as coisas acontecerem. Então, é isso que eu preciso representar. É um desafio gigante, né? Representar esse estado de uma pujança que a gente não sabe nem, inenarrável, incomparável, né? E que eu tenho muito orgulho e muita gratidão de representar, né? E espero poder continuar representando o povo de Santa Catarina na Câmara Federal, junto do presidente Bolsonaro, defendendo as nossas pautas, né? Bom, fazendo parte desse time que eu tenho certeza vai ser bem grande lá para continuar mudando o nosso Brasil e não deixar retroagir. Bom, a gente precisa encerrar, senão eu e o Niltinho vamos ser suspensos mas a vontade era ficar mais tempo conversando. Tem coisa boa, o povo aqui está me chamando já também, vem cá. Então, vamos lá. Bom, agradecer demais pela visita. Agora tem uma notícia para dar, né? Porque aqui com os políticos catarinenses já foi esse ninho todo, imagino que vai ser em Brasília, então te prepara. Mas a gente tá preparado. Acho que foi uma boa escola, né, Rafael? Foi uma boa escola. Eu acho que Brasília vai ser um pouquinho mais diluído, né? Aqui o foco foi um foco único, assim, e é muito pesado ser esse foco, né? Mas é como eu disse, o saldo foi muito positivo, a gente fortalece, a gente aprende, a gente começa a entender como as coisas funcionam, e eu tenho certeza que vai dar para fazer um bom trabalho, sim. Santa Catarina vai ser um case para o trabalho se conseguir a eleição, né, a deputada, falar, meu amigo,
Sabe porque Santa Catarina tem um IDH legal? Sabe porque ela é bacana? Nunca foi governado pela esquerda. Então, volta com a gente que tá tudo certo. Exatamente, é isso aí. Vice-governadora Daniela Rainer, muito obrigado por esse tempo aqui conosco. Seja sempre bem-vinda. Não recebi, volte mais vezes aqui conversar conosco aqui na Hiper. Obrigadão pela atenção. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos os nossos ouvintes aqui de Tubarão, da região de Braço do Norte também, o Guilherme que está lá com a gente. Isso. Né? Muito obrigada por me receberem aqui. A gente está sempre às ordens, sempre à disposição e vamos que